Estamos iniciando no nosso podcast, no Matematicast, um episódio onde vamos falar sobre o uso dos números negativos em nosso cotidiano, como a temperatura de lugares muito frios, que atinge graus negativos, temperaturas então menores que 0 graus Celsius. As atividades serão contextualizadas com este e com outros exemplos, como os saldos devedores nas contas bancárias, a indicação de uma dívida ou um prejuízo financeiro, ou nos gols marcados e sofridos em um campeonato. Com o objetivo de priorizar o raciocínio, vamos utilizar basicamente números pequenos, números de 1 ou 2 algarismos. Nós vamos iniciar agora um trabalho com as adições de números negativos e positivos. Primeiramente, nós vamos conhecer o modo como podemos registrar as adições destas parcelas. E através de exemplos, vamos compreender o raciocínio. Primeiro exemplo. No dia 1º de outubro, os times de Botafogo e Ponte Preta jogaram mais uma partida de futebol pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado da partida foi 4-1, com o Botafogo goleando o time adversário. Nossa tarefa aqui é representar o saldo de gols de cada time. Vamos lá. Para o Botafogo foram 4 gols marcados. Como representar? Se foram gols marcados, nós vamos considerar 4 positivo. Então, nós temos um sinal desta parcela, que é um sinal de mais, que antecede o número 4. E o Botafogo teve um gol sofrido, ou seja, é um resultado negativo. Então, nós teremos o número 1 antecedido do sinal de menos. Estamos adicionando o número de gols marcados com o número de gols sofridos. Estamos adicionando mais 4 com menos 1. Nesse caso, como a quantidade de gols marcados é maior que a quantidade de gols sofridos, o saldo é positivo igual a 3. E sinalizamos com o 3 antecedido do sinal de mais. Ok? Para registrarmos esta adição de 4 positivo mais 1 negativo, vamos adotar parênteses para separar o valor das parcelas. Porque as parcelas, já que elas podem ser positivas ou negativas, e nós ainda temos que colocar, que inserir o sinal da operação de adição entre elas, os parênteses servem aqui para separar, então, o sinal da operação do sinal das parcelas, positivas ou negativas. Então, neste caso, como registramos o saldo de pontos, o saldo de gols do Botafogo? Entre parênteses, mais 4, seria os 4 gols marcados. Em seguida, o sinal da operação de adição, o mais. Em seguida, entre parênteses, o número de gols sofridos, portanto, menos 1. O sinal de igual e o resultado 3 positivo, ou seja, o 3 antecedido do sinal de mais. Esse é o resultado do Botafogo. Pensando agora na Ponte Preta. Para a Ponte Preta, como seria esse registro? Para a Ponte Preta foram 4 gols sofridos, ou seja, temos aqui um 4 antecedido do sinal de menos, representando um saldo negativo. E um gol marcado pela Ponte, ou seja, o 1 antecedido do sinal de mais, indicando um saldo positivo.
Estamos adicionando 4 negativo com 1 positivo. Vamos calcular novamente de uma forma mental. Como a quantidade de gols sofridos é maior que a quantidade de gols marcados, o saldo é negativo para a ponte e é igual a -3. Como registrar? Vamos usar novamente os parênteses, então, que nos auxiliam a separar o sinal da operação de adição do sinal das parcelas. Teremos, então, entre parênteses, o 4 negativo, que foram os gols sofridos, mais o 1 positivo, que é a quantidade de gol marcado. Então, repetindo, porque aqui ficou um pouquinho errada a nossa pronúncia. Registrando, nós temos, entre parênteses, o número de gols sofridos, -4, mais, como sinal da operação de adição, 1 positivo também entre parênteses, indicando a quantidade de gols marcados, igual a 3 negativo. Portanto, 3 negativo foi o saldo deste jogo para a Ponte Preta. Vamos agora para um segundo exemplo. Se o João deve R$28 para Laura e R$20 para Célia, quanto lhe deve no total? Neste exemplo, estamos falando de 2 dívidas do João que deverão ser adicionadas para encontrarmos quanto o João deve. Nós vamos, então, juntar as dívidas. Para Laura, deve 28. Como indicamos? Como 28 antecedido do sinal de menos para indicar a dívida. Então, 28 negativo. Para Célia, ele deve 20. Indicamos, então, como 20 negativo. O 20 antecedido do sinal de menos. Você pode fazer a operação mentalmente ou fazendo o registro, pensando na adição de 2 parcelas negativas. Vamos fazer uso do parênteses. Então, estamos com, primeiro parênteses, o 28 negativo inserido entre eles, mais, que é o sinal da adição dessas 2 parcelas negativas, e a próxima parcela, entre parênteses, o 20 negativo. Sinal de igual, 48 negativo, você concorda? São 2 dívidas que juntas somam R$48. Tudo bem até aqui? Está compreendendo? Na próxima atividade, eu peço que você resolva algumas adições. Eu vou dizer quais são os valores envolvidos para que você faça os registros e dê as respostas. Lembre-se de sempre pensar em situações de lucro ou prejuízo, ou saldo bancário positivo e negativo, ou gols marcados e gols sofridos, adotando um desses recursos para facilitar o seu raciocínio. Vamos lá? Os itens são os seguintes. Item A. 7 negativo mais 21 positivo. Item B. 17 negativo mais 14 positivo. Item C. 12 positivo mais 20 negativo. Item D. 10 negativo mais 20 negativo. E item E, 5 negativo, mais 7 positivo, mais 3 negativo. Então, você vai pausando esse áudio, você vai fazendo esses registros,
Eu não sei se você vai fazer mentalmente ou se você vai fazer o uso dos registros com os parênteses, mas de qualquer maneira, por favor, pare o áudio, coloque cada resposta e em seguida nós vamos discutir cada uma com a solução correta. Então, seria o seguinte caso, no item A. 7 negativo mais 21 positivo. Eu tenho uma dívida de R$7, por exemplo, mas eu tenho 21. Com 21, eu posso pagar a dívida de 7, correto? Então, a dívida de 7 é paga com os 21 e eu ainda fico com um saldo positivo de R$14. Então, menos 7 mais 21 igual a 14. No item B, iniciamos com uma dívida de 17 e temos 14. O que aconteceu aqui? A dívida é 17 e o que eu tenho não é suficiente para pagar, correto? Porque eu só tenho 14. Então, no caso, do meu raciocínio seria: eu uso os 14 que eu tenho, pago uma parte da dívida, mas eu vou continuar devendo a diferença, ou seja, eu vou continuar devendo o que falta para completar os R$17 da minha dívida. Resultado, 3 negativo. No item C, eu tenho 12 para somar com uma dívida de 20. Eu tenho 12 para pagar uma dívida de 20. É o mesmo caso, correto? As parcelas só que estão colocadas agora a positiva diante da negativa. Então, da mesma forma, eu consigo pagar com os meus R$12 parte deste saldo devedor de 20, dessa dívida de 20. Continuo com uma dívida menor, mas uma dívida de 8. Portanto, o resultado, 8 negativo. Lá no item D, menos 10 mais menos 20, são duas dívidas que eu estou adicionando, correto? Então, eu estou somando duas dívidas, devo 10 e devo 20, então o total da minha dívida é 30, resultado 30 negativo. E finalmente no item E, a adição de 3 parcelas, menos 5 mais 7, até aqui eu já posso fazer essa primeira, resolver essa primeira situação. Então, dívida de 5 mais tenho 7, pago, fico com 2, correto? Então, o resultado parcial aqui, 2 positivo, mais 3 negativo, ou seja, tenho 2 e devo 3, ou tenho 2 gols marcados e sofri 3 gols. Meu saldo, 1 negativo, seria o resultado final. Tudo bem até aqui? O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 29 de outubro de 2019.